O maior inimigo da criatividade é o bom senso, disse Pablo Picasso. E entre muitas outras coisas que eu vou querer saber, é a pergunta em que vai responder Tiago Fonseca, o meu convidado do nosso Mesa para Dois de hoje. Olá, Tiago. Olha, eu acho que eu preparei-me muito para fazer este Mesa para Dois contigo. Por várias razões. A primeira das quais os telespectadores têm que saber. E é assim, eu conheço o Tiago Fonseca de muitas outras luas e outros carnavais e o que vocês quiserem. Digamos que eu conheço de antes de uma foto que eu vos vou deixar aí no vosso ecrã. Muito antes, eu conheço muito antes de que esta belíssima foto aqui no colo da tua avó. Porque o Tiago tem no seu DNA, tem na sua genética toda, este bichinho da imagem, o bichinho da voz, o bichinho da criação, da imaginação. Ele é filho, é neto de gente da nossa área. Bom, mas deles eu vou falar num outro Mesa para Dois, porque embora ele seja muito bom, eu acho que melhor ainda é o avô dele, que é o António Fonseca. Portanto, deixem que ele se apresente na primeira pessoa. Tiago, diz-me lá, tudo que eu disse é verdade. Tu tens no teu DNA, na tua genética. Tanto dos lados do meu pai como do lado da minha mãe. Isso é que eu já não sei. Do lado da minha mãe tem cantoras, não é? Sim, é verdade, é verdade. Pois. E a minha família vai até o José Régio, que foi escritor. Ai, Cântico Negro, José Régio. Essa parte do DNA, não sei onde é. Ok, está tudo explicado então. Todas as desculpas para ele por tanta coisa bonita e boa que ele nos tem dado. E tu és um orgulho para qualquer moçambicano, porque és moçambicano, porque és um jovem talentoso, porque deste certo muito cedo. E, portanto, acho que isso é motivo de orgulho, quer para os mais jovens, quer para nós, para a minha geração, que é a geração anterior à tua, não é? Por tudo isto e por mais um pouco, vamos fazer este Mesa para Dois. No Mesa para Dois, eu começo sempre com uma frase e eu escolhi esta do Pablo Picasso, que o maior inimigo da criatividade é o bom senso. Será? Temos que ser assim insensatos para ser criativos? Ou nem tanto? Eu adoro as frases do Picasso e adoro frases assim. Olha, tchim-tchim. Bem-vindo. Muito bom estar aqui. Eu adoro as frases do Picasso, não é? E ele tem aquela outra, a arte limpa da nossa cabeça a poeira do dia a dia. Mas essa da insensatez, de ser sensato, eu acho muito importante, porque na verdade quando a gente faz comunicação para a mass media é uma grande responsabilidade. A gente pode ser muito criativo, se for irresponsável, vamos a passar valores errados. Daí vem toda essa questão da nossa filosofia do trabalho, que é o respeito pela cultura local. Então exatamente. Acho que é preciso ser sensato, não muito do qual vamos falar bastante, que eu tenho umas perguntas assim de faca e alguidar para te fazer sobre essa questão do Think Local e da questão da globalização e isso tudo, mas isso mais lá para a frente. Eu quero muito que tu me contes quem tu és, particularmente para os telespectadores que não te conhecem, porque o teu mau hábito é de estar por trás das câmaras, não é? Então apresenta-te lá na primeira pessoa, deixa lá ver se isso é fácil. Falar mais próprios. Pois, é. Mas sou moçambicano, nasci em Moçambique. Em Maputo. Em Maputo, tenho ido na Mao Tse-tung. Acho que tenho a idade do país, o país faz 40 anos este ano, tenho 41 anos.
então sinto assim que sou jovem como o país, ou da idade do país, que está maduro como o país. A partir dos 40 a gente começa sempre a fazer muita referência a isso da juventude. É verdade. Brincadeira. E estudei sempre em Moçambique, estudei na Luta Continua, na Polana, na Josina, na Manhanga, depois fiz um curso na UEM de Engenharia Eletrotécnica na altura. Pois! Mas porquê que tu foste... Mas espera, é verdade, li algures que tu foste fazer engenharia porque todos os teus amigos iam ser engenheiros. Iam ser engenheiros e tenho alguns dos meus melhores amigos são engenheiros eletrotécnicos. É na altura dos computadores, estavam a começar, era o curso do futuro, assim de ser. Mas eu fui para lá e lembro que era... Com que idade? Com que idade é que entraste para a universidade? Com 18. Com 18 anos. E fiz o bacharelato. Até então, nunca na família te tinham... Foi o contexto. Eu entrei para a faculdade no fim da década de 80, ainda tínhamos professores todos russos, na altura. É verdade. Eu tive. Sim. E o Acordo Geral de Paz dá-se em 92. Eu estava no terceiro ano. E foi quando a publicidade começou a retomar e os anunciantes começaram a retomar. E eu estava na Mas até aos faculdade. 18 nunca, nem a tua avó, nem a Flávia Fonseca, nem o António, nem o teu pai, nem a tua mãe, nunca te tinham impingido, nunca... Não, o que eu fazia... Nunca despertaram isso em ti. A tua mãe foi minha colega de televisão. Foi uma das primeiras apresentadoras da TVE, da Televisão Experimental de Moçambique, a Anabela Fonseca, e ela nunca te meteu isso, essa vontade de... Nessa parte de ficar à frente da câmara, não. Não. Ela tinha mais à vontade, tem mais à vontade que eu. Aliás, eu ia para a escola e ela era bonita, não é? Vi a mãe do Tiago na televisão, não era? Mas era, a tua mãe é a minha pita da televisão. Poxa, furioso. Ficava com ciúmes, não é? Eles brincavam comigo. Mas foi na altura da Josina que ela estudava lá. Ah, já adolescente, pois. Mas nunca tive essa vontade de ficar deste lado de cada câmara. E depois, a publicidade, eu estava na engenharia eletrotécnica meio perdida, eu não estava um bocado frustrado no curso. Não gostava da parte da matemática, mas quando entramos nas disciplinas mais próprias do curso... Gostavas da matemática? Gosto. Por acaso, Ainda gostas? Ainda gosto. E... Eu não sei como é que um criativo pode gostar de matemática. Então fui até o bacharelato. Nessa altura, o que aconteceu foi que a publicidade não havia antes na década de 80. Sim, não havia economia de mercado, sim. Portanto... E quando aconteceu o Acordo Geral de Paz, pouco antes, meus avós, que tinham fundado a Golo em 1957, retomaram a Golo porque os clientes antigos, amigos deles, da idade deles, pediram, olha, Fonseca, faz-me lá um anúncio para o jornal, faz-me lá um spot para a rádio. E nessa altura eles trabalhavam à noite, porque a minha avó era copywriter, foi professora. Ela... É uma coisa que eu tenho muito orgulho nela, que ela era uma grande publicitária, criativa. Sim. Ela nunca gostou muito de aparecer, mas ela é um grande talento de copy. Olha, é de tal maneira, eu tenho que te interromper, é de tal maneira, eu disse que eu ia fugir à tentação de falar dos teus avós, mas é de tal maneira que eu, que tenho 15 anos mais que tu, me lembro de miúda, de algumas coisas que eu soube depois, quando comecei a trabalhar em rádio, que eram dela. Sim. Sede segura-se colo, sucede sempre assim. Ela fala. Coisas assim, que eu me lembro. Pois, E é por isso é que eu insisto contigo, como é que eles não te criaram essa... porque foram aqueles anos daquele ato. E a publicidade tinha parado e ela foi professora de português, inclusive ia para a escola comercial de Maputo assistir às aulas dela, porque na verdade os primeiros anos eu fui criado pelos meus avós, não é? E os meus pais eram muito jovens quando eu nasci. E então o que é que aconteceu? Como é que eu entro na publicidade? Em 91, 92, esses anunciantes começaram a pedir aos meus avós coisas. Eu à noite ia sempre para a casa deles. Eles trabalhavam para começar a Golo até às 10, 11 da noite. Durante o dia o meu avô trabalhava na rádio, minha avó nas escolas, e à noite faziam os anúncios. E começaram a chamar as pessoas antigas da Golo e juntavam-se lá no escritório deles em casa. Eu vi aquilo tudo a acontecer. Lembro-me o meu avô uma vez dizer assim, quando começou a acontecer mais trabalho, já não aguento mais, isto aqui é muito para mim, preciso de ajuda. E eu estava na faculdade. Eu disse nesse momento, eu vou por aí. Eu vou por aí, para começar a ajudar. Então o meu primeiro trabalho na publicidade foi levar um anúncio feito lá por eles para mostrar a um cliente
E defendê-lo já? E defender o anúncio que não era meu, na Navic, na Baixa. Então levei o anúncio lá na Navic, o senhor gostou, muda aqui, muda ali, eu trazia. Então foi o primeiro mês assim na publicidade. Era anúncio escrito? Escrito, era para... anúncio para o Jornal Notícias. E a partir daí comecei como account, depois comecei a ver o que é que estava a passar. E a grande introdução na publicidade acontece quando vem um brasileiro a Moçambique. Eu tinha 19 anos e ele é um realizador de publicidade e era professor também na faculdade, meu grande amigo Valério Azevedo, que hoje trabalha connosco, que é um grande orgulho, que decidiu vir para Moçambique anos mais tarde. Que bom! E o Valério era um belíssimo realizador, ainda é, e ele precisava de uma pessoa que conhecesse piscinas, lugares com piscinas, miúdas, jovens e bonitas, e rapazes. E eu tinha 19 anos, então eu conhecia assim, né? Tinha amigos e sabia onde é que eram as piscinas. A Sandra que me perdoa, mas conhecias. Eu conhecia e ele precisava, então fiz o casting para ele e acompanhei durante 3 meses a ver aqueles filmes que eram um dos primeiros filmes para a publicidade dos filmes do Lomar, que foi muito famoso aqui em 93, logo a seguir ao Acordo Geral de Paz. E eu acompanhei o processo, desde a pré-produção às filmagens, com o Mário Mac, que agora tratava na TVM, com os recursos que haviam na altura e até à montagem. Eu lembro-me um dia que eu estava sentado na mesa de montagem e o Valério Azevedo e o Israel Santos, que era o editor que trabalhava com aquelas mesas analógicas, nada de fundo digital. E quando eles acabaram de montar o filme, eu lembro que vieram umas lágrimas aos olhos. Eu olhei para aquele filme que eu tinha... Aquela obra que realizada pelo Valério, criada pelo Valério, eu olhei e disse, puxa, isto aqui tocou-me de uma forma tão grande. Sério? Que eu acho que mais... É lógico que os meus avós têm tudo a ver com a minha entrada na publicidade, mas tem uma história engraçada para te contar. O Valério voltou para o Brasil logo a seguir esse spot. Eu fiquei muito emocionado e a Gol estava a começar em casa deles. E ele volta para o Brasil e aparece um briefing. Eles vinham daquela altura em que eram especializados em publicidade na rádio e na imprensa. A televisão estava a começar. Exato. Era a TVE, TVM, TVM nem um, era a TVM. Não, era TVM só. Em 93, ainda nem TVM éramos. A partir de 95... Então foi TVE, o meu primeiro spot. E chega o cliente, posso ter marcas, não sei, Podes. Johnson & Johnson, e o senhor chegou para bebés e precisava de só fazer um filminho que era uma fotografia do produto, uma filmagem do produto, e dizia assim, o melhor para o seu bebê, o melhor para si também. E era para ir para a televisão. Eu lembro que a minha avó estava assim meio atrapalhada, ligava para a televisão porque não haviam produtoras, não haviam agências, não havia nada. E eu disse, espera aí. E havia telemóvel? Não. Não havia também? Era no telefone fixo. E eu disse, mãe, espera, eu faço esse filme, porque tinha aprendido com o Valério. Pois. A sequência, né? E isso é uma das perguntas, eu sabia, eu avisei-te. Era uma das perguntas que eu te queria. E ela confiou. Não, ela disse... Ela confiou. Essa era uma das perguntas que eu tinha aqui para ti. Ela sempre foi uma mulher espetacular, porque ela é uma grande líder e uma pessoa muito vertical. E ela disse-me assim, olha, isso é a tua responsabilidade. Se falhares, tu é que assumes. Eu senti que era estava-me a dar tremi um pouco, não é? Pois. Mas eu tinha certeza que sabia como é que aquilo se fazia. E fizeram 7 spots de 10 segundos e saíram bem. A partir daí eu comecei a fazer filmes. Mas ela aceitou, ela disse sim. Sim, mas a tua responsabilidade. Quando apresentaste o trabalho? Quando apresentei o trabalho estava bom, eu orgulhei-me, o trabalho estava bom, estava bem fotografado, havia um... Mas bom, era a tua opinião ou ela também foi... Não, foi a opinião dela. Boa. Eu tenho esse filme. E aí ficaste... Comecei, não é? Foi o início e senti que acreditei, não é? Acho que muitos jovens... Era importante para ti que ela acreditasse que ela... Era, porque a diretora criativa da agência era ela, não é? Sempre foi. E tu aceitavas essa liderança dela por aquilo que era... por aquilo tudo que pelo ela saber dela. Sim, claro, a experiência não por ser toda. Mesmo que não fosse para a televisão é apenas um meio, não é? E ainda que não fosse tua avó, por todo o conhecimento, todo o know-how dela. Por tudo, tenho um grande respeito por ela. E sempre tivemos uma relação de mãe e filho, fora da agência, e na agência tratávamos por Flávia e por Tiago. O Tiago sempre foi
E o avô dele vai-me desculpar, porque eu vou dizer isto. O Tiago sempre foi uma pessoa que eu quis ter à minha frente para entrevistar. Sempre. Obrigado. Sempre. Porque eu acho que há pessoas que já foram, já disseram, não tudo, mas já disseram muito e já foram muito exploradas e tal. E tu és muito discreto. Tu aconteces muito, porque a gente se senta lá em casa e vê o teu trabalho, mas tu não apareces. Estás muito. Pois, eu não conhecia essa faceta, mas eu sempre tive essa vontade. E olha, hoje tenho aqui comigo, na mesa para dois, Tiago Fonseca. Até já, não saia daí. No Mesa para Dois de hoje, Tiago Fonseca, sócio e diretor criativo da Golo. Eu não vou dizer que a Golo é a maior agência de publicidade de Moçambique, não vou dizer que é a melhor, porque isso seria muito tendencioso da minha parte, dados os laços profissionais de muitos anos que eu tenho com a família, mas eu tenho que vos dizer que com certeza faz história esta agência desde antes de eu nascer. E eu acho que isso é uma longa história. E ter o privilégio de entrevistar, de conversar com a continuidade daqueles que criaram a Golo é muito bom, e dar-vos também esta oportunidade de os conhecer é bom demais. Olha, não fugiste aos teus desígnios genéticos, não fugiste ao teu destino, vamos dizer assim, ao teu fado, não fugiste a isso, mas diz-me uma coisa, música, essas coisas já existiam antes? Já existiam antes. Já, mas... Eu tocava numa banda quando era teenager, aos 15 anos. Ok. Tocava com o Paulo Wilson e gostava muito, a gente tocava no Coconut, antigamente chamava-se Búzio. Tocávamos inclusive no pavilhão do Estrela Vermelha, no Machacan, no Eagles. E o que é que se tocava nessa altura? Eu ia lá muito dançar, mas já não me lembro. Não, eram shows esporádicos, assim, que a gente tinha uma oportunidade. Mas o que é que tu gostavas de ouvir quando eras adolescente? O que é que ouvias? Naquela altura era muito rock, não é? Folk, rock folk, não é? Naquela altura. E a banda era mais, tinha mais essa coisa do rock folk. E eu gostava muito de tocar viola, então aprendi a tocar viola cedo. E naquela altura, antes de ir para a faculdade, ainda não havia. de ouvido com algumas pessoas que sabiam tocar, nada de pauta, mas assim no feeling, não é? Sim, era assim. Então acho que essa parte musical também eu trouxe um bocadinho para a publicidade, muitos dos nossos filmes são jingles, não é? Então eu não sou músico, mas sempre acabo por compor. É uma componente importante, a gente vai atropelar já este guião todo de perguntas aqui. É uma componente importante a sonoplastia, esta coisa do jingle. No primeiro bloco eu lembrava-te uma coisa escrita pela tua avó, que ficou no ouvido, não me lembro da música, mas esta musicalidade, desta brincadeira com as palavras e com a consoante S, não é? Da marca da cerveja, era muito gira. Se for bem feita, a música fica assim como uma chewinga de ouvido. Okay. O ouvido fica mastigado. É assim que tem que ser na publicidade. Tem que ser bem feito, tem que ser simples e assim o ouvido fica a mastigar, aquilo fica como uma chewinga, não é? Cola. E é uma especialidade, desculpa a ignorância, tenho que te perguntar. Com certeza. É uma especialidade. Com certeza, não se pode pedir a um músico, mesmo a um grande músico, para compor um jingle. Acho que um jingle tem as suas características muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fazer um jingle como Eli Lily, não é? Cantado por toda a gente vê as pessoas a cantar. Não, até brincamos. É preciso apostar muito numa expressão que cole, na métrica certa. A música não pode ser uma música muito difícil, tem que ser uma daquelas músicas que caem no gosto popular logo de início. Então tem alguma ciência, mas tem mais de feeling.
mais de feeling do que de ciência. Ok. Estuda-se para ser criativo? Estuda-se noutros países. Em Moçambique ainda não temos, esses cursos. Então, o que nós temos feito, eu posso contar um bocadinho para a minha história, Sim. a minha experiência pessoal. Como é que tu depois de decidires que era isso, como é que tu depois... Eu acho que foi muito por autodidata, ler livros. A gente tem acesso a livros agora, é mais fácil, tem acesso a tudo na internet. Mais, sim. Hoje podem ver tudo na internet. Na altura eu tive a oportunidade de ir a festivais, tive muitas oportunidades. Fui a festivais de publicidade em Portugal, no Brasil, inclusive Nova Iorque. Então vinha com as cassetes VHS, cheio de anúncios e filmes e via. Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um search no YouTube e ver os filmes, né? Portanto, hoje está mais fácil. Mesmo assim, acho que as grandes escolas são as agências. E nós temos na Golo hoje uma equipa muito jovem. Todos na faixa dos 20 anos, na parte criativa. Quase todos, a maior parte na faixa dos 20 anos. Depois 23, Quem foste 25, buscar 27. Onde? Qual é o celeiro em Moçambique, onde não há uma escola? Sim. Qual é o celeiro? Eu lembro-me quando eu era diretora de produção e programas da televisão de Moçambique, onde eu ia buscar apresentadores e lembro-me, por exemplo, do Gilberto Mendes. Sim. Foi ao teatro. Sim. Eu queria alguém para apresentar o Fantasia, sim, que era uma coisa do tipo do Chuva de Estrelas. Sim. E disse, eu preciso de alguém que saiba representar, que saiba estar em palco com... Esta geração que está lá na Golo, neste momento, acabou por ir à Golo também pela fama da agência, trazer o seu currículo, e nós recebemos muitos currículos, vamos trabalhos de ver quem tem talento. Inclusive apostamos, vemos que uma pessoa não é publicitário, não é um criativo, mas é uma pessoa que escreve muito bem. Então nós pomos a pessoa no laboratório lá. Então acho que tem sido muito um trabalho de formação. Muitos profissionais que estão no mercado saíram também da Golo, ou passaram pela Golo. Sim. Então temos orgulho disso também. Mas diz-me uma coisa, se tu tivesses que contratar um criativo, sim, que ingredientes tem que ter um criativo? Um criativo, acho que a principal coisa que ele tem que ter para mim é um bom caráter. E um bom caráter. Sério? Porque acho que o trabalho criativo acaba por mexer muito com o ego das pessoas, não é? E eu acho que a principal... Ele rouba-me as perguntas, é impressionante. Que eu ia te perguntar se a vossa profissão não é uma profissão de muitas vaidades, de muito... como a nossa. Qualquer profissão artística tem essa armadilha, não é? E eu acho que a principal característica é assim, tem aquela frase: eu prefiro perder 100 anos como uma pessoa de bom caráter do que um minuto com mau caráter, não é? Com certeza. E mesmo que a pessoa com mau caráter tenha muito mais experiência ou seja mais criativo, mas a outra pessoa, se for uma boa pessoa, eu acredito muito nisso, e o feeling e o bom ambiente que temos na agência, eu não trabalho no escritório, eu trabalho no meio da malta, não é? Trabalho lá na cozinha, como a gente chama. Não tenho o meu próprio gabinete. E as pessoas cantam, gritam e falam, é uma amizade muito grande. E eu acho que isso é o principal ingrediente. Claro que a pessoa tem que ter talento e tem que ter uma grande capacidade de trabalho na publicidade. Na publicidade, eu acho que não há... Não há horários. Não há horários, não. E não há os génios. Eu queria desmistificar isso. Eu acho que aquela história do gênio, que teve uma ideia relâmpago... Nada. Há uma publicidade que eu admiro muito no Brasil, que diz assim, a publicidade, para fazer uma boa frase, tem que se fazer 100 frases, até escolher uma que seja boa, não é? Então é muito trabalho. E então eu pergunto-te, o criativo cria ou recria? Inventa ou reinventa? É a pergunta que eu queria te fazer, Anabela, quem é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha ou o ovo? E se eu fizer... O galinha ou ovo, quem nasceu primeiro é uma grande pergunta por causa do que é original e o que é criativo. Pois. E se eu escrevi um texto... Não, ou de repente, sei lá, o criativo inspira-se no que o rodeia, nas suas vivências, O Picasso, vamos sair fora da publicidade, que foi considerado um dos maiores génios do século XX das artes. Ele
revelou mais tarde que se inspirou na simplicidade das máscaras africanas para criar o cubismo, a revolução do cubismo. Exatamente. Então o que é de facto original? Acho que há uma sucessão. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, teve que ter uma série de descobertas antes para depois juntar aquilo tudo e sair a lâmpada, não é? A lâmpada que é o símbolo da criatividade. Então, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que a criatividade é, sobretudo, uma associação de ideias. E não deve-se um criativo, sobretudo na publicidade, ter medo. Eu acho que a inibição é o que frustra qualquer pessoa. Se calhar isso já foi inventado. Eu na edição do programa, eu vou ter que anotar essas tuas dicas todas. Vou ter uma autêntica aula. Não, mas é verdade, porque as pessoas perguntam assim. Caráter. Nada de inibições. Nada de inibições e muito trabalho, trabalhar... Ver muita publicidade, ver muita televisão, ver muitos... É importante isso? Desculpa, ver muita publicidade é muito importante, mas acho que é mais importante ver muito da vida. Porque a publicidade bebe da vida. Exatamente. Bebe daquilo que o povo gosta. Isso. E muitos criativos ficam... Eu vejo só ver publicidade... Acaba por acontecer aquilo que aconteceu, desculpa, a doença da... Posso dizer, das vacas loucas, sabe? Que as pessoas comiam aquilo, então deu esse vírus. Mas o que eu acho que os publicitários devem viver mais, devem não elitizar, sabe? Há muita tendência de... Ou seja, um criativo, um publicitário inspira-se muito no que vive, no que o rodeia. E se quer comunicar com o povo, eu acho que tem que ser humilde o suficiente para saber o que é que o povo gosta. Se o povo gosta de um bom panza, então não vamos pôr um bom jazz do Miles Davis. Tu tens uma teoria, eu li também uma teoria, não gosto nada disso, porque depois parece que teorias deves... Eu podia citar-te aqui no Bazar, que depois vamos falar dele, mas tu dizes a certa altura de uma entrevista que deste que dizes o seguinte: os nossos clientes localmente não dão valor, a propósito do prémio do Leão do... Ficámos todos muito embaidecidos, evidentemente, mas tu disseste uma coisa que eu fiquei... primeiro, que vocês não param a agência para criar para os festivais. E dois, que os clientes localmente não dão valor ao Leão de Ouro mais do que o Galo de Gramado, ou, que são prémios, daqui a bocado, se der tempo ele vai falar disso, dão valor quando uma campanha é um hito de popularidade. Pois. Ou seja, é daí que tu vens com a tua grande do Think Local. É isso que eu acredito. É nisso que tu acreditas? É isso que acredito, porque participei muito em festivais. Ok. Em Cannes, fui jurado. Até deste um exemplo da publicidade que tu viste em Portugal, sim, que podiam... Eu participei muito em festivais. Fui jurado, fui presidente do júri em Lisboa, em Luanda, fui jurado no Brasil, fui várias vezes a Cannes e percebi que os corpos do júri são compostos por japoneses, americanos, chineses, indianos, australianos, africanos, pessoas de todo o mundo, Nova Zelândia. E uma ideia, para ser entendida por aquela gente toda, ela tem que ser uma ideia que ultrapasse muitas barreiras culturais. Okay. E a cultura importa. A cultura importa, porque o povo gosta mais daquilo que é seu, não é? Aquilo que se revê. E eu vi que os festivais não premiavam aquilo que eram os maiores sucessos de público. Ou seja, um filme que nós fazíamos, que ganhava um ouro, não tinha o impacto que um filme que ganhava o coração dos moçambicanos. E eu, por isso, acho que é importante participar de festivais, acho que é importante ver as tendências, mas não cair naquela tentação de criar para o festival. De criar para o festival. Criar para ganhar prémios. Certo. Ou seja, prémio é prestígio. Sim. É. Mas não é o prémio que faz os teus clientes, não é o prémio que faz... Faz os clientes desavisados. Os clientes desavisados vêm muitas vezes pelo glamour dos prémios, aquela agência ganhou o prémio e tal. Mas os clientes que vêm à procura de resultado, os clientes mais avisados sabem que não está no prémio, entendem um bocadinho esta mecânica dos festivais internacionais. Na tua opinião, quais são as campanhas melhores, as mais eficazes?
que é que tem que ter? Uma campanha que tu dizes assim, esta vai bater, como dizem os miúdos. Quando eu estou assim em casa e na rua passa alguém a cantar ou a dizer o slogan, a gritar, eu vejo que o povo, a campanha que chegou ao povo, sem pesquisas de audiência, sem todas essas ferramentas todas, e quando eu vejo que, sobretudo no grande barómetro, são as crianças. Às vezes um cliente nosso disse-nos assim, olha, fui à escola tal, uma visita à escola, e as crianças só cantavam a minha música. Então, quer dizer, a campanha furou, não é? Estava da televisão e entrou no consumidor. Eu acho que esse é o maior prémio. Esse é o maior prémio. Olha, divisas à parte, a tua agência é a agência mais criativa de Moçambique? Se aquilo que eu disse sobre criatividade for verdade, se aquilo que a gente acredita, eu acho que as campanhas da Globo têm sido muito populares. Já vejo essa tendência de think local ou de filosofia local noutras agências e fico satisfeito, porque não estamos... Quanto mais respeito houver pela cultura local, mais ganhamos todos. Todos ganhamos. Portanto, eu vejo seguidores hoje já a porem tempero nestas campanhas e ficamos felizes de ter iniciado essa tendência, mas não queremos que seja exclusiva nossa. Claro, claro. Eu acho que isso mais do que... Acho que essa é uma das vossas grandes... no vosso perfil, no perfil da Golo, no perfil Fonsecas, isso é uma grande, é a grande verdade vossa. É que vocês são muito, mesmo que não se pense assim, que alguns não pensem assim, vocês são muito... Como é que eu posso dizer? Eu quero usar o doar. No fundo, vocês doaram-se, são muito generosos nessa doação, mesmo que inconsciente, porque passam mesmo, acabaram por fazer uma escola. Pois. E isso é tão importante. Eu digo muito isto nos cursos de formação que eu dou. Se te seguirem, ainda bem. Significa que vai melhorar, que as coisas vão ser boas, que aquela coisa tem verdade, é boa. Não, isso eu acho que também está na educação. Voltando à minha avó, ela em 77, quando a Globo parou, devido às circunstâncias da altura, a publicidade não existia em Moçambique, ela foi ser professora, ela foi muito generosa. Exatamente. Foi ser professora e muitos hoje pessoas que nós conhecemos foram alunos dela. Exatamente. Pessoas que estão postos. Sim. E eu acho que é isso, não? Eu acho que nós... essa generosidade que é o oposto da arrogância. Vocês já me ouviram falar tanto do binómio ignorância-arrogância que eu não vou adiantar-me por aqui. Vamos fazer o nosso segundo break. Hoje estou nesta mesa para dois com o Tiago Fonseca. Até já. Tiago Fonseca, sócio da agência de publicidade Golo, criativo, mas ele também é músico, ele também é pintor, artista plástico, eu gosto mais de dizer assim. Tu fazes umas brincadeiras giras, vamos deixar isso para o fim, porque eu ainda tenho algumas coisas muito importantes e eu acho que como sempre, quando o convidado tem esta envergadura, não é? Sabe a pouco este tempo do Mesa para Dois. O mercado, Tiago, tem espaço para mais televisões, mais rádios, mais agências de publicidade, mais revistas, mais jornais, mais... Tem espaço para mais conteúdos. E o conteúdo é mais importante que os meios. Nós na agência, claro que temos de estar atentos a isso. Hoje, a pessoa que escolhe o que quer ver tem o controle remoto na mão e quer ver
conversa a dois com a Anabela. Ok. Aquela hora, porque aquela hora tal. Não interessa em que canal é que ele esteja. Exatamente. Quero ver Isso mudou um pouco. E em breve, as pessoas com fácil acesso à internet e no YouTube, cada vez mais, ou outros canais que surjam, vão escolher, e já estão a escolher Exatamente. os conteúdos no chamado Sim. primeiro mundo. Quer dizer, já não é aquela coisa que Vejo é isto imposta no pela canal lei. lá, vou aquilo ver o... E, portanto, acho que há espaço para conteúdos. Eu vejo cada vez mais televisões, mais dispersão, isso obriga-nos a ter conteúdos cada vez melhores, que as pessoas vão estar se vão ver a final da Copa do Mundo, em que canal é que está a dar, não é? Exatamente. Então, é mais importante o conteúdo, eu acho que onde as agências e os profissionais de comunicação, todos, mesmo fora da publicidade, têm de se concentrar é nos conteúdos. Mas e em termos de mercado publicitário, isso também não dispersa? Dispersa E não... naquela maneira de pensar que era pegar, fazer um spot, tinha que se pôr na televisão. Pois. Agora tem que se pôr em duas televisões, depois foi crescendo, agora tem que se pôr em 11 canais de sinal aberto, e se não vamos falar nos sinais por cabo ou satélite, não é? Então tem que se pensar de outra forma, tem que se pensar o que é que a pessoa quer ver e criar o conteúdo. Eu acho que a grande oportunidade... Inverter. Não se pode pensar tradicionalmente. A grande oportunidade é criar o conteúdo e, sobretudo, conteúdos locais. Não é? Eu vejo muitos... Uma pessoa que tem TV por cabo em casa, pode ver o que é que está a dar na Al Jazeera, ou na CNN, ou na BBC, mas quer saber o que é que aconteceu hoje em Maputo, ou hoje em Climana. Com certeza. Não é? Então os conteúdos locais são muito mais importantes. Ou seja, o moçambicano continua a querer ver-se. Com certeza. Lá, Exatamente. retratado. Com certeza. O que é que se vende mais? O cliente também já percebeu, no meu tempo de diretora comercial de marketing, não percebia. Já percebeu que a televisão é um meio também importante, tal Sim. como Sim. já. Sim, a televisão, Ótimo. não é por estarmos na televisão aqui a falar, mas se eu fosse um cliente, um anunciante, e tivesse uma verba limitada, tivesse de escolher um único meio em Moçambique para pôr a minha campanha, só escolher a televisão. Se tivesse mais budget, então iria colocá-la em outdoor, na rádio, na imprensa, no digital, no below the line. Porquê? Porque a televisão não é como nos Estados Unidos, que já vem desde há quase 100 anos. É recente. E nos principais centros urbanos do país é onde geram as economias, nas capitais provinciais, etc. E é aí onde se vende. E a televisão chega a esses sítios. A rádio tem maior abrangência, mas não tem o impacto da televisão. Estamos a falar de 10 milhões de pessoas quase com acesso à televisão em Moçambique hoje em dia, dos 25 milhões, cerca de 25 milhões. Estamos a falar de 1 milhão de pessoas já nas redes sociais, no Facebook. E estamos no jornal. Quantos? Mais de 1 milhão de pessoas já nas redes sociais. Isso dá um bom indicador em relação à televisão. E depois na imprensa temos um jornal que pode ter um dos principais jornais do país, 5 mil tiragens, 10 mil, e pode ser lido por 3 ou 4 pessoas que passam na empresa. Chega a quanto? Se não chega nem a 5% do que a televisão chega. Então, gostei de saber isso. Eu acho importante ter essa sensibilidade para anunciar, mas também não se deve anunciar de forma exaustiva na televisão. São para a publicidade, fica a publicidade, não é? As pessoas querem ver. Mas diz-me uma coisa, eu volto a... Que produtos hoje, não sei se podes falar disso, mas tenho uma curiosidade muito grande. Tu és um estudioso da tua área, tu chegaste a fazer a formação superior nisso? Fiz um curso aqui, um curso ali, cursos pequenos. Que é... Estágios, bom, enfim, sim. Mas não sei se podes falar disso. Mas, por exemplo, o caso das operadoras de telefonia móvel, que tu conheces bem. Sim. Podia ser um caso de estudo em Moçambique, um caso... Sim, com certeza. Eu acho que a minha história confunde a minha carreira com a história das operadoras móveis. Então, comecei também em 93, em 97, começou a operar a primeira operadora nacional. Em 96, a Deutsche Telekom foi a Golo, foi a várias agências, foi a Golo, fui entrevistado e eles acabaram por nos escolher para fazer a primeira campanha. E trabalho desde então, desde 97 até agora, há quase 20 anos, 18 anos, com os celulares. Trabalhamos com a operadora, portanto,
temos muita experiência nessa área dos solares. Os solares é uma coisa incrível, não é? Porque chega a tantas pessoas, não é? E acho que todas as tuas campanhas tiveram um impacto muito grande e voltamos àquela história da popularidade. Sim, sim. Não é? Dá certo, eu acho que cair bem. É um produto fantástico de vender, porque a comunicação aproxima as pessoas, não é? É diferente digamos, dos soft drinks ou das bebidas alcoólicas ou outro tipo de categoria de produto que também são interessantes. São interessantes, mas geram sempre muita polémica, não é? Sim. Acho que nós temos muitos preconceitos, muitos... Antigamente havia uma campanha, isto antes da legislação sair, que havia o cigarro do desportista. Quer dizer, hoje não é possível, não é? Pois é. Não é possível que as pessoas tenham mais conhecimento sobre isso. Pois é. Mas sim, há que haver uma responsabilidade. Mas é sempre difícil fazer para bebidas alcoólicas, para cigarros. Cigarros hoje em dia já é proibido. Já é proibido, pois. Para bebidas alcoólicas é um prazer. Se, por exemplo, vimos as campanhas brasileiras, como é que eles vendem cerveja tão bem e com tanta alegria, desde que as mensagens de awareness estejam lá. Eu acho que até a própria publicidade de bebidas alcoólicas serve para passar aquelas mensagens subliminares, beba com moderação, porque infelizmente o Governo não tem capacidade de fazer uma campanha à escala nacional para dizer beba com moderação, não é? Mas se forem os próprios anunciantes obrigados a fazer isso... Tiago, este conceito, think local, isso. Este conceito é um conceito anti-globalização. Contra o que a globalização tem de mal. Assim. Sim. Porque o que é que acontece? Quando eu entro na publicidade, foi após a queda do Muro de Berlim, onde o Ocidente invadiu, digamos assim, o Oriente, né, a política na altura, com as marcas. E com todas as suas marcas, e foi a globalização que teve a grande início aí. E o slogan na altura era o Think Global. Era assim, Think Global, Act Local. Mas, na verdade, nunca havia o Act Local. Havia só o Think Global. Então as pessoas criavam um anúncio nos Estados Unidos, depois te mandavam para traduzir, e tu passaste por isso também na tua experiência da televisão comercial. Mandavam para traduzir e o anúncio acabava por não ter relevância nenhuma local. E não digo isso só pelo tipo de atores que estavam no anúncio, por tudo que o anúncio continha culturalmente nele. E eu acho que a globalização acaba por passar uma borracha na cultura local, apagar. E eu senti isso muito no início da minha carreira. Não é bem a revolta não é a palavra certa, mas percebi que esse não era o caminho para criar intimidade. Então, do Think Global, que era o grande slogan do marketing, eu disse, não, Think Local. Exato. Então vem daí a nossa filosofia, que passa pelo respeito pelo local onde a gente está. Sobretudo porque Moçambique é uma ilha cultural na região, não é? Com coisas tão boas e bonitas que têm que ser preservadas. E fala-me da Fundação. Da Fundação? Parte tudo disto. Sim. Não é? Fala. A Fundação começou como um instinto. Ok. Começou como um instinto. Começou por perceber, quando a gente fez um filme Cello Oli Shell, lembro-me na altura, teve muito mais sucesso que o spot que a Shell tinha, que era um avião a abastecer um Ferrari. Quer dizer, era extraordinariamente bem feito, mas aquele filme local acabou por cair no gosto popular. Claro. Então ele começa como um instinto de perceber o que é que... medir a pulsação, não é, do povo. Sim. E depois disso... E foste usando sempre a partir daí esses elementos todos. O chova, tudo isso... Sim. E também voltamos à história da música, dos jingles, teres ido buscar aquela velha guarda que estava meio adormecida e esquecida, também foi muito importante. Sim, e reavivar a Marrabenta. Sim. Tudo isso, eu acho que a publicidade tem esse papel, porque a gente entra no prime time, não é? Nós entramos ali no telejornal e na novela. Portanto, nós estamos ali onde as pessoas estão a ver. Olha, já estão aqui a fazer sinais de luzes. Diz-me uma coisa, Tiago, a Fundação é o quê? Ou vai até onde? O que é que vocês sonham? O meu sonho é ultrapassar a publicidade e a comunicação ter uma fundação local de comunicação.
é a nossa intenção. Ok. Deve ser... Mas vem disto, não vem? Eu fiquei a pensar ali no trocadilho. Vem disto. Fundação, vem, não é? Vem do lançamento do meu novo livro agora. Vai ser lançado globalmente pela editora de Chiado. Vai estar em todos os países lusófonos este semestre ainda. E posso saber... O livro chama-se Think Local, obviamente. Ok. E vai estar disponível em português e inglês, também como e-book. Vai ter um lançamento. Há experiências no mundo semelhantes, sei lá, Brasil, que faz... Sim, com certeza. Ali na América Latina, Brasil, Argentina... Sim. Eu acho que há uma sensibilidade. Há uma sensibilidade, se bem que os globalizadores, digamos assim, acabaram por... Na Europa, por exemplo, a concentração para Portugal é em Espanha. Em Portugal eles traduzem, até porque não tem budget para... Mas a Fundação Local, o meu sonho é levar a comunicação para uma parte em que a gente possa ajudar mesmo a sociedade, nos valores certos, não é? Ok. Mas isso como é que... Mas isso... É o civismo, trânsito, vemos quantidade de acidentes de trânsito. Se nós pudermos estar a fazer mais coisas dessas e ter um papel decisivo para Moçambique, acho que o meu coração ia estar muito mais feliz. E nem te peço que digas mais, porque a gente depois fala o resto depois. Estou contigo e não abro. Acho que sim, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Olha, criação. Diz-me uma coisa. As artes plásticas vieram antes ou depois? Não, muito depois. Eu até achava que não tinha jeito para o desenho. Ok. E ainda acho. Na verdade, nada. Acho que as pessoas vivem moldadas, inibidas e a minha filha uma vez foi da escola e disse assim, sabes pai que a gente nasce com mais, a pessoa média nasce com mais de 20 talentos? E eu disse, sim, acredito nisso, e ela tinha dito, a professora tinha dito na escola. Então acho que muitas vezes a gente vem de uma... Sim, mas as pessoas vêm daquela coisa que não, eu vou ser, o que é que você consegue grande? Vou ser engenheiro, vou ser advogado, vou ser... E eu acho que as pessoas podem ser muito mais desde que não tenham inibições. Não se limitem. Não tenham medo de atirar tinta para uma tela com um pouco de insensatez. Perca um pouco de bom senso de vez em quando. Sim, então acho que E mandem com barra à parede alguma coisa. Liberdade. Liberdade. É isso. Eu estou cheia de coisas aqui, de frases para registar tuas e para não esquecer este encontro, embora criatividade em publicidade seja uma coisa muito subjetiva. Eu penso sempre, e à medida que eu ia preparando o programa contigo, o Mesa para Dois contigo, eu pensava assim, mas afinal de contas, a minha criatividade, a minha, qualquer pessoa, tem que ser estimulada, é uma coisa que nasce por causa da tua genética e daquela brincadeira que eu fiz no princípio. Eu tenho que ver e ler muita banda desenhada, tenho que ver muitos filmes, eu tenho que... Ajuda muito. Quantos mais ingredientes... Deus, que eu defendo essa teoria. Quantos mais ingredientes tivermos mais opções temos para fazermos um prato delicioso, não é? Se tivermos poucos ingredientes, então quanto mais a gente ver, ler, eu aconselho toda a gente que tenha a oportunidade de viajar, ir a museus, ver arte ou através da internet, ver tudo, ouvir tudo, não ter pudor, não é só ouço música tal. Sim. Não, ouvir eu acredito imenso nisso. Todo tipo de música. Porque acho que há coisas que tu tens que... E nos miúdos, tu falaste da tua filha, estimular a brincadeira de ver os desenhos das nuvens e a história do pôr do sol e do nascer do sol e as conchinhas. Eu acho que são coisas que fazem de nós o que somos ou não somos. Pois. Eu acho que é aprender a observar o mundo, não é? Cheirar as coisas. E a criatividade não é só na publicidade. A publicidade não é única, em qualquer área. Mesmo naquelas áreas que a gente acha menos... A tua pintura é mais o quê? É uma forma de tirar stress da publicidade. Esta é a minha... É verdade. A publicidade consegue ser uma atividade muito rápida.
os deadlines, não é? Sim. Tem que ser entregue a campanha, naquele momento. Tens medo de não ser tão talentoso como na publicidade ou não? É a mesma coisa descomprometido exatamente porque é para... A minha filha perguntou-me, pai, quando é que vais fazer uma exposição? Eu disse, obrigado, obrigado. É a pergunta que se segue. Quando é que vais fazer uma exposição? Eu disse, acho que já te fiz essa pergunta no Facebook. Eu não vou fazer exposição, eu estou a pintar porque eu gosto. Não, mas vais. Há um momento que vais. Não sei, não é para isso que eu estou a pintar. Eu pinto para tirar um stress, toco para passar o tempo. Okay. Não consigo ficar parado, não é? Mas por aquilo que vocês estão a ver, com certeza vamos ter o Tiago Fonseca qualquer dia destes aí num espaço desses para a gente apreciar também. Eu acho que quando somos criativos não podemos guardar as coisas para nós. Sim. Acho que é obrigatório a gente pôr para fora. Sim. Eu pelo menos estou nessa fase agora, pôr para fora. Eu acho que quando eu te descobri no Facebook com aquelas dizes alô? Obrigado. Final, olha, estás de parabéns, Tiago. Muito, muito, muito obrigado por teres arranjado um espacinho para mim, foi um prazer para enorme. este Mesa para Adorei Dois. Estar aqui. Eu sou muito verdadeira, qualquer pessoa pode dizer isto, diga as coisas mesmo assim. E é verdade que eu há muito tempo queria estar contigo assim. Ainda bem. Muito, muito. E acho que para os telespectadores, pela tua descrição, por esse teu recolhimento todo, acho que fizemos um programa fantástico. Obrigado. Esta Mesa para Dois vai se repetir outras vezes e desejo-te muito sucesso. Igualmente. Para a agência, que viva mais 50 anos, muitos mais, que os teus bisnetos, que os teus netos, bisnetos, deem continuidade a esse sonho maravilhoso dos teus avós. Desejo muito que a Fundação aconteça e faça aquilo que vocês sonham, porque precisamos muito. Sim. E pronto, olha, estou cheia de pena, mas eu vou ter que acabar o Mesa para Dois por hoje. Estive com o Tiago Fonseca, criativo, diretor criativo da Golo, um menino talentosíssimo, que é também um artista no todo. Nós voltamos a ver-nos a semana que vem com outro talento, outra figura pública, porque você merece. Até lá.